Fala turma, tudo beleza? Pessoal, hoje eu preparei para vocês uma aula sobre média aritmética e média ponderada, beleza? Que faz parte dos nossos cálculos estatísticos, ok? Então hoje a gente vai ver como se calcula as médias na HP 12C e aonde a gente aplica no nosso dia a dia, principalmente no mercado financeiro, beleza? Então vamos lá. O que seria uma média aritmética, tá? A média aritmética é uma medida estatística que representa o valor médio de um conjunto de números. Ela é calculada somando-se todos os valores do conjunto e dividindo o resultado pelo número de valores. A fórmula para calcular a média aritmética é a seguinte: soma todos os valores e divide pelo número de valores. Beleza, pessoal? A média aritmética também, pessoal, é chamada de média simples, que é a média mais usada na questão de estatística. Beleza? Então vamos lá. Avançando aqui, o que seria uma média ponderada, tá? A média ponderada é um conceito estatístico utilizado para calcular uma média de um conjunto de números, onde cada número tem um peso específico associado a ele. Em outras palavras, em uma média ponderada, você atribui maior importância ou peso a alguns valores em relação aos outros. Beleza? A fórmula geral para calcular a média ponderada é a seguinte: valor, tá? Vamos dizer assim, antes de eu falar sobre a fórmula, tá? Primeiro lugar, na HP 12C, nós temos os atalhos de fórmulas, tá, pessoal? Então, assim, eu decidi colocar a fórmula aqui para vocês raciocinarem junto com o quê? A média ponderada, ela é usada para calcular o resultado de uma carteira que tem diferentes pesos. Entenderam? Então assim, ó, deixa eu explicar melhor. O que acontece? Vamos dizer que o investidor ele tem uma carteira de investimentos com vários ativos, tá? Ele tem ações, renda fixa, enfim, tá? Porém, o que acontece? Alguns ativos na carteira desse cliente têm um peso maior e menor diante aos outros, certo? Então, a média ponderada, ela é usada para esse fim. Para quando eu quiser calcular o resultado de uma carteira, pois cada carteira tem os seus ativos que tem o seu peso. Entenderam? Beleza? Então o que acontece aqui, ó? Falando da fórmula. A média ponderada é o quê? É o valor vezes o peso, tá? Vamos dizer que eu tenho vários ativos dentro dessa carteira, mais o valor 2 vezes o peso 2, mais o valor N vezes o peso N, dividido pelo peso 1 mais o peso 2 mais o peso N. Entenderam? Então, assim, a fórmula da média ponderada é essa. Porém, pessoal, na HP 12C, a gente não precisa fazer essa fórmula passo a passo. Nós temos um atalho na HP 12C, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês quais as teclas que a gente vai usar para calcular a média simples, aritmética, e a média ponderada, tá? Então, assim, ó, quais que são as teclas? Primeiro, para dar o comando que é o G, tá? Que eu vou usar a parte azul das teclas, tá? O X com a barrinha em cima ali, eu vou usar para média simples, ok? E o X com a barrinha em cima com o W, eu vou usar para média ponderada, tá? Para os resultados do final do cálculo. E para a soma dos cálculos, para dar o resultado da média,
tá? Tanto simples ou ponderada, eu vou usar, tá? A tecla de média mais, média menos. Beleza? Que tem o Mzinho virado aqui, ó, tá? Então, assim, gravem na cabeça de vocês essas 4 teclas para a gente fazer os cálculos, tá? Com os cálculos agora, vocês vão entender mais, tá? Vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, exemplo 1. Calcule a média dos retornos da carteira de investimentos da empresa MVL, sabendo que os retornos em outubro, novembro e dezembro foram, respectivamente, 3,75%, 4,98% e 8,91%, tá? Então aqui, pessoal, o que o problema está me pedindo? O problema está me pedindo um cálculo de média simples, de média aritmética, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos puxar HP aqui, ó. Primeira coisa, vamos zerar ela, tá? FREG, tá? Agora eu vou inserir o primeiro resultado, que é o quê? 3,75, tá? E vou clicar na tecla da média, da soma da média que eu tinha falado antes, tá? O segundo resultado da carteira, qual que foi? Tá? 4,98 e a tecla da média, ok? O terceiro resultado, qual que seria? 8,91, a tecla da média, certo? E agora, para mim calcular a média aritmética simples, tá? Como eu falei para vocês, na HP12C eu tenho o atalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando no G, tá? E o X com a barrinha em cima, que é mais especificamente aqui na tecla 0, ó. Certo? Então, qual que foi a média do resultado dessa carteira de outubro, novembro e dezembro? 5,88%. Certo, pessoal? Esse foi o resultado, tá, da carteira da empresa MVL, beleza? De outubro, novembro e dezembro, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos com um cálculo um pouco mais extenso, tá? Que tem alguns resultados negativos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, zerar HP no FREG. Então vamos lá. Imagine o seguinte cenário: as ações da empresa MVL SA tiveram os seguintes retornos nos últimos anos, tá? Então eu tenho todos esses resultados aqui, ó. Beleza? Qual foi o retorno médio das ações da MVL? Então vamos lá. Aqui, ó. Bora lá. Coloquei mastigadinho para vocês ali, ó. Então vamos lá. Zeramos HP e vamos pôr o cálculo. Primeiro resultado, 26,05, tecla da média, ok? Segundo valor, 6, que é o negativo, né? Venho em CHS, então quando for negativo vocês têm que teclar na CHS e tecla da média, ok? O segundo valor. Terceiro valor, 4,20, tecla da média, tá? Quarto valor, 8,10, tá? Tecla da média. Quinto valor, 10 e tecla da média. Sexto valor, 6,15, tecla da média. Agora, esse valor aqui deu negativo, então o que eu faço? 3,10, CHS e valor da média, tecla da média, desculpa. O oitavo valor, 5 e tecla da média. Nono valor, 6,3, tá? Tecla da média, tá? Décimo valor, 12,5, tecla da média.
E agora, para mim calcular a média aritmética simples, tá? É o quê? G e o X com tracinho em cima. Vai dar o quê? 6,92%. Ok? Certo? Então, esse é o cálculo da média aritmética simples. Média aritmética ou média simples, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o cálculo da média ponderada, tá? Então, assim, ó, suponha que um investidor queira calcular a média de retorno da sua carteira. Analise a tabela com os dados. O que acontece aqui, ó? Da média ponderada, pessoal, como eu uso ela? Para isso daqui, ó. A participação quer dizer que é o peso de cada ativo da carteira. Então, por exemplo, aqui, ó, o peso do ativo 1 é 25%. O peso do ativo 2 é 35%. O peso do ativo 3 é 40%, tá? E o retorno que eu tive de cada ativo, tá? Do ativo 1, por exemplo, foi 17%, do ativo 2 foi 13% e do ativo 3 foi 8%. Certo? Então a média ponderada, ela serve para calcular o resultado, tá, de um ativo junto com outros, tá, de acordo com cada peso de cada ativo, com a diferença de peso de cada ativo na carteira, tá? Vamos para o exercício que vocês vão entender melhor. Vamos lá. Aqui, ó. Mastigadinho para vocês. Bora lá. Primeiro a gente zera, FREG, foi o que eu fiz. O primeiro valor, o que eu faço? 17, Enter, beleza? Insiro o peso, que é 25, e tecla da média, certo? Então, para mim gerar, para vocês terem uma noção, para mim gerar a média ponderada, eu tenho que colocar o peso e o resultado daquele ativo. O peso do ativo e o resultado do ativo, certo? Seguimos aqui, ó. Insira o segundo, valor do retorno. Vamos lá, 13, tá? Enter, beleza? Insira o peso 35. Tecla da média, ok? Terceiro, insira o retorno, tá? 8, Enter, tá? E o peso, que é 40, tá? E clica a tecla da média, certo? Então, assim, de acordo com esse exemplo aqui, tá? Eu fiz isso aqui, ó. Eu teclei o quê? Primeiro, acho que eu falei o contrário, mas vamos corrigir. O primeiro é o retorno, tá? O retorno do ativo. Depois eu coloco o peso, certo? Ó, no segundo passo ali, ó, 13 Enter. O que é o 13 Enter? O 13 Enter é o retorno do ativo e depois o peso, beleza? No terceiro passo, primeiro o retorno e depois o peso, certo? Então daí, para mim gerar essa média, tá? Já que teve peso na carteira, o que eu vou fazer depois por último? Eu venho no G, tá? G, E, X, X, tracinho em cima e W, que tá na tecla número 6. E venho e o quê? Dá 12. 12% é a minha média ponderada, tá? Da carteira que eu acabei de mencionar. Beleza, galera? Então, assim, o que acontece aqui nas médias aqui, ó? Só para a gente resumir bem, tá? Na média simples, aonde a gente aplica, tá? Aonde a gente aplica, principalmente em questão de carteira de cliente, tá?
Eu vou pegar todos os resultados de cada ativo, tá? E vou dividir por quantos resultados eu contei. Simples, tá? Se for 10, eu vou somar os 10 e vou dividir por 10. Simples, beleza? Então eu pego ali as 10 resultados e divido por 10. Simples. Média simples, média aritmética, tá? É para isso que serve a média aritmética. Agora, a média ponderada, tá? Eu estou fazendo isso agora para você saber bem a diferença. A média ponderada a gente se aplica no quê? Tá? Para saber o resultado, tá? O resultado do ativo, do resultado do ativo mais o peso, fazendo com que eu gere essa média. Entenderam? Tá? Então, assim, o resultado para me fazer a média simples, da média simples, eu consigo fazer, tá? Eu tenho que fazer com a média ponderada. Porque se a minha carteira tiver pesos diferentes, e com certeza vai ter, porque um dos segredos do investimento e da carteira do cliente é a gente diversificar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular com média ponderada para dar o resultado, tá? Para dar o resultado de cada ativo. Entenderam? E depois gerar o resultado da carteira com a média ponderada. Certo, pessoal? Então, assim, ó, talvez embaralhe um pouco a mente de vocês essa última explicação. Mas eu acho que vocês fazendo ali os exercícios, fazendo o exemplo que eu dei, tá, no vídeo, vai clarear melhor para vocês entender aonde a gente se aplica, tá, no dia a dia, principalmente quando se trata de carteira de cliente. Beleza? Show de bola? Valeu, galera!